Não importa a luta, não importa a dificuldade, o grau da dificuldade, não importa. Não importa os problemas, irmãos, acima de tudo está Deus, amém? Se Ele permite você passar por esse vento, essa tempestade, saiba de uma coisa, Ele está te ensinando com isso. Essa tempestade é didática, amém? É Deus te ensinando. E você vai sair do outro lado melhor do que você entrou nela, amém? Quando você sair, você vai sair melhor, amém? Você vai sair melhor, porque esse é o intuito de Deus. Quando Deus manda, quando Deus permite que a gente passe por lutas, por provas, é porque Ele quer que do outro lado, essa é a finalidade, Ele quer que do outro lado a gente saia melhor, mais crente, amém? Mais decidido, mais compromissado, mais aliançado, com aquela chama no coração de buscá-lo intensamente, queridos. Nosso irmão Fábio falou muito bem aqui, quando ele disse que você pode ver que o culto está todo voltado ao arrebatamento, falando sobre o arrebatamento da igreja, e você percebe, você que navega nas redes sociais aí, vendo vários cantores gospel, várias igrejas, você pode ver que os louvores estão caminhando para essa direção. Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, falando sobre santidade, falando sobre o preparo da igreja para se encontrar com Jesus. Esse é o momento, nós temos que nos preparar, nós temos que estar com as nossas vestes brancas, amém? Como aquela canção que a gente canta aqui no culto de ceia, alvo mais que a neve, amém? Alvo mais que a neve eu serei. As nossas vestes têm que estar purificadas, brancas, porque não é de qualquer jeito que vamos chegar lá, não é de qualquer jeito, não é mesmo. É o equívoco, há um grande equívoco, por parte de muitos, achar que é de qualquer jeito, não, queridos. Claro que a gente tem um entendimento à luz da palavra de Deus, e tudo aquilo que talvez foi pregado para a gente uma vida inteira, né? Não pode isso, não pode aquilo, anda assim, isso, aquilo, né? Isso tudo quando a gente passou a estudar a Bíblia, a realmente partir para cima da palavra de Deus, para descobrir os mistérios de Deus, deixando Deus ministrar, o Espírito Santo ministrar os nossos corações, a gente viu que tudo aquilo muitas vezes era só uma questão de regra de homem, né? E Jesus disse, pela vossa tradição invalidastes os mandamentos de Deus. Isso já na época de Jesus, os fariseus, disse Jesus, ai de vós, Mateus capítulo 23 é o ai de Jesus, ai de vós, escribas e fariseus, que atais fardos pesados nos ombros dos homens, e vocês nem com o dedo querem movê-lo. Ai de vós, escribas e fariseus, que visitais a casa das viúvas com pretexto de santidade, mas é para roubar as viúvas, furtar as viúvas. Então a gente sabe que tudo aquilo que a gente carregava muitas vezes com a gente, não era preciso, era uma bagagem, era uma mochila de todo tamanho, com um peso enorme, e aí com o passar do tempo, com o nosso caminhar diário com Cristo, e a luz da sua palavra, a gente vai nos libertando daqueles pesos, né? E hoje a gente anda tão leve, né? E Jesus disse, o meu fardo, a minha mochila é leve, amém? O que vocês carregam com vocês, que é da minha parte, é muito leve, disse Jesus. O mundo ata fardo pesado no nosso ombro. Satanás, que é o faraó, né, uma tipologia de faraó, que põe pesado jugo sobre o povo. Mas é bem verdade que nós estamos já libertos do Egito, estamos caminhando para Canaã, amém? E estamos vivendo hoje na dependência total de Deus. Quem vive na sua dependência? Quem vive na dependência de Deus? Quem vive? Viva na dependência de Deus, aprenda diariamente. Queridos, eu quero então compartilhar com você uma palavra que o Espírito Santo ministrará ao meu coração, que se encontra em João capítulo 10. João capítulo 10, e depois eu quero traçar um paralelo aqui com Neemias capítulo 4. Vamos ficar nesses dois terrenos, que são terrenos riquíssimos, a terra de Avilá, onde há muito ouro, né? E a gente vai extrair daqui preciosas pepitas de ouro, e vamos sair daqui hoje enriquecidos, amém? Felizes da vida, animados, fortalecidos pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela tem essa ação, né? Ela vem para essa ação, causando essa ação em nós, né?
de nós sairmos fortalecidos, a gente vem fraco, né? Como aquele bichinho, a galinha de Angola, né? Vem dizendo, estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. E aí sai daqui dizendo, estou forte, estou forte, estou forte, estou forte. Amém? Digo, fraco eu sou, se Deus é por nós, pronto. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E em nome de Jesus nós somos mais do que vencedores. João capítulo 10, verso 1 diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Amém? Só até aí. Olha só, a gente vê aqui à luz do texto que Jesus se identifica aqui nesse episódio como a porta. Jesus se identifica aqui nesse texto bíblico como o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus se identifica aqui nesta passagem bíblica como pastor, e aquele que ouve a sua voz segue. Ele é conhecido das suas ovelhas, e as suas ovelhas, ele é conhecido das suas ovelhas, e ele conhece as suas ovelhas. E em contrapartida nós temos aqui um outro elemento, um outro que é o ladrão. Ele diz, o ladrão vem para matar. Olha comigo o verso de número 10, diz assim, ó: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Olha só, o ladrão. Então nós temos Jesus como porta, como bom pastor, mas ele está nos alertando que existe um ladrão. E esse ladrão, no verso 1 que ora acabamos de ler, não entra, nunca vai entrar pela porta. Esse ladrão nunca vai entrar pela porta. Nós entramos pela porta. Quem entrou pela porta? Pois então, você entrou pela porta que é Jesus e está num lugar que é Jesus. Esse ladrão que anda, Pedro vai dizer, vai chamar ele de leão que runge. Você vê que em tudo ele quer imitar Cristo. Cristo, lá em Apocalipse, a gente vê Cristo voltando para a sua igreja como leão da tribo de Judá, porque ele veio como cordeiro, sofreu como cordeiro, foi humilde, todas as características de um cordeiro, mas ele virá como um leão agora, não virá mais como um cordeiro. Então não tem mais mansidão, agora ele virá com juízo. Dessa vez ele veio para salvar. A primeira vez ele veio para salvar, deu a sua vida por nós. A segunda vez ele virá como um leão para tomar vingança dos seus inimigos, para vingar os seus inimigos, para limpar a terra. Então olha só, esse ladrão que Pedro vai dizer que ele runge como leão, buscando a quem possa tragar. Esse leão, esse ladrão que Jesus fala e o leão que Pedro diz. Paulo vai dizer, não deis lugar ao diabo. É a mesma pessoa, é o anjo caído, é a mesma pessoa. Agora olha só, o verso 1 que lemos, algo aqui me chamou a atenção. Vamos ler de novo, para a gente perceber aqui, vamos perceber no texto. Olha só, a gente lê isso aqui corrido e não percebe essas coisas, mas eu quero que você perceba comigo aqui, porque eu vou apontar para você. Deus está jogando luz em cima desse texto para a gente entender isso, essa verdade hoje, para sair daqui decidido, liberto, renovado em Deus. Na verdade vos digo, aquele que não entra pelo aprisco das ovelhas. Quem não entra pelo aprisco das ovelhas? Quem não entra? Quem não entra? Eu e você entramos. Quem não entra? O ladrão. O ladrão não vai entrar. Jesus é a porta, Jesus é o bom pastor. Quem é o porteiro? Quem é o porteiro que não vai deixar o leão entrar? Quem é? O Espírito Santo de Deus. Diga assim, o Espírito Santo de Deus, que é o porteiro, não vai deixar o ladrão entrar. Entrar onde? Entrar no seu lugar, no lugar que você já entrou. Ele não vai entrar. O Espírito Santo não vai deixar ele entrar pela porta, mas porém, olha só a artimanha dele. Olha a artimanha dele. A continuação, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta, o diabo não entra,
do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte. Então ele não vem pela porta, porque o guardião está ali, o Espírito Santo está ali. Deus não vai deixar, o Espírito Santo não vai deixar. Mas ele é tão tinhoso, irmão, que ele fica, como disse Pedro, ao nosso buscando a quem possa Olha só. E aí ele não vem pela porta, ele sobe por outro lugar. Aí entra agora o que eu vou falar lá em Neemias. Vamos lá comigo em Neemias? Neemias capítulo 4. Você vai entender essa palavra. Pastor, onde você quer chegar com tudo isso? Você vai entender já. Eu falei aqui que ele não entra pela porta, porque isso aqui eu tenho que repetir para você ficar gravado no seu coração. Ele não vai entrar pela porta. Jesus é a porta, ele não entra por lá. Ele não entra pela porta, porque o Espírito Santo fica na porta. Mas ele tenta por outro lugar. Ele sobe por outro lugar. E que lugar é esse? Nós vamos ver aqui em Neemias. A história de Neemias vai completar isso aqui para a gente entender. Quem está aí, diga amém. Quem está feliz? Quem está feliz? Quem crê que Jesus é na sua vida? Quem crê? Quem crê que foi chamado para vencer? Diga assim, ó: na minha vida, Satanás não pode tocar. Ele não entra. Ele não tem legalidade para entrar. Ele não tem. Mas existe uma coisa aqui, ó. Neemias capítulo 4 e o verso 7. Deixa eu correr aqui um pouquinho. Neemias capítulo 4 e o verso 7. Diz assim, ó: mas quando Sambalate aqui, irmãos, olha só, Sambalate aqui nessa história, esse homem chamado Sambalate é um tipo, uma figura de Satanás. O que eu falei? Que ele, Sambalate, é uma figura de Satanás. Não só ele, olha a turma dele. Tobias, um outro que é a figura de Satanás também. Ó, e quando Sambalate, Tobias, os arábios, a turma dele, os amonitas, os asdotitas, ouviram que a restauração das muralhas progredia e que as brechas já estavam sendo fechadas, o que aconteceu? Irou-se muito. Está vendo? Então ele não vai entrar pela porta. Neemias, quando foi restaurar, quando foi reconstruir as muralhas, ele começou a todo vapor a reconstrução. Esses homens que eram inimigos do povo de Deus, por um momento eles tentaram fazer um pacto, mas o povo de Deus teve a ciência de que eles vinham para tentar atrapalhar, não para fazer o pacto de fato. E aí então os rejeitaram. Quando os rejeitaram, esses homens começaram a perseguição para cima do povo de Deus. E esses homens aqui tipificam Satanás, os demônios. E eles ficaram irados quando pela porta eles observaram que não poderiam entrar. Quando eles observaram, não, pela porta não dá, porque eles colocaram guarda lá, porque eles tramaram toda uma situação, eles tramaram, vamos invadir, vamos matar todo mundo e tal. E aí isso chegou ao conhecimento de Neemias, dos homens de Deus. Vamos pôr guarda nas portas. Colocaram guarda nas portas. Quando eles de longe viram que as portas estavam, por mais que os muros estavam, porque Neemias reconstruiu todo o muro, botou o caixilho, para você entender, botou o caixilho da porta, só que não botou a porta. O último foi as portas, a última coisa a ser, o último detalhe foi as portas. Mas antes de colocar as portas, ele colocou guarda nas portas. E esses guardas aqui tipificam o Espírito Santo que está na porta, que não vai deixar Tobias e Sambalate entrar lá. Mas o que aconteceu? Esses homens chegou ao conhecimento desses inimigos, que os muros foram reconstruídos e as brechas foram tapadas. Por onde eles entram? Se pela porta eles não podem entrar, eles entram pelas brechas. Qualquer brechinha que a gente der, o inimigo das nossas vidas, Tobias, Sambalate e esses homens aqui, tipificando Satanás, eles vão entrar e pode fazer um estardalhaço na nossa vida. Por isso Jesus disse: vigiai, porque o diabo, Tiago disse: vigiai, porque o diabo, vosso adversário. Pedro vai dizer: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar.
Pela porta ele não vai entrar, ele fica tentando achar uma brecha. E na nossa vida, irmãos, nós temos que cuidar para não deixar essas brechas. Hoje aqui é noite de tapar, de reparar as brechas, tapar todos os furos para o inimigo não ter acesso em lugar nenhum. Ele vai na porta, não vai dar, vai nas brechas, está tapado, ele não vai ter lugar na nossa vida. Sabe o que Paulo vai dizer aos irmãos de Éfeso? Não deis lugar ao diabo, não deis lugar ao diabo. Um dia Jesus expulsou um demônio de um homem, demônio muito violento, demônio violento que jogava esse homem no chão. E outro dia Jesus expulsou de uma mulher que há 18 anos andava curvada. E Jesus foi questionado acerca disso, quando libertou a mulher. Jesus falou assim: não convinha libertar essa mulher que há 18 anos Satanás mantinha presa? Em um momento, eu tenho certeza que eu estou falando aqui, em um momento da vida dela, não sei se na infância, na adolescência, na juventude, na sua idade já, eu não sei em que momento ela deu um espaço, uma brecha, houve uma brecha na vida dela, que Satanás entrou e passou a dominar. Jesus disse que quando os espíritos imundos saem dos homens, alguém tem a ciência, expulsa. Alguém tem autoridade, expulsa. Quando os espíritos maus saem das pessoas, eles andam por lugares áridos, pelos desertos, buscando repouso e não encontram. E aí eles voltam para casa e dão uma espiadinha de longe, para ver como é que está. Se a casa ainda tem luz, se a casa ainda está limpa, está com um aspecto bom, quem olha de longe está tudo muito certo, não vou chegar lá. Ele vai dizer: não vou chegar lá porque tem luz lá, não vou chegar, a casa está limpa. Mas nem sempre é assim. Na maioria dos casos, ou uma boa parte dos casos, ele vem e encontra a casa varrida e adornada, porém vazia. Porque Jesus, quando entra na nossa vida, Jesus faz uma varredura, uma limpeza geral na nossa vida. E aí ele diz: daí, ok, se sente bem, vamos continuar junto, vamos andar de mãos dadas, ok, tem bênção para ti, tem um céu de glória para ti, tem muitas bênçãos te esperando, ok. E aí a pessoa, num determinado momento da sua vida, ela decide se apegar a outras coisas em detrimento a Deus. E põe Deus para trás e começa a caminhar por conta própria, por conta e risco. E aí os demônios, quando veem a situação que a pessoa está jogando Deus para trás por causa de coisas, prefere as riquezas, as paixões, as coisas desse mundo, em vez dele, de seguir com ele, não quer renunciar, não quer abrir mão, então ele se afasta. E os espíritos que outrora atuavam, agora estão voltando. E lamentavelmente, disse Jesus, conhecedor de causa, Jesus disse: ele traz consigo mais 7. E Jesus falou assim, e torna-se o estado desse homem pior do que o primeiro. Então nós temos que cuidar e muito em deixar as brechas. Quem está aí? Não dê legalidade, não dê espaço. Não dê espaço. Você está edificando um muro, muito bem. Não esquece de fechar as brechas, os buracos que ficam, porque é por ali que ele vai entrar e vai bagunçar com a sua vida. Pastor, estou na igreja, estou feliz, aceitei Jesus, me batizei nas águas, estou decidido. Pois então, meu irmão, continue firme, Deus é contigo. Deus é com pastor, estou 10 anos na igreja, 15 anos na igreja, que bênção servir a Deus, amém. Mas saiba de uma coisa, meu irmão, o diabo, ele é terrível, ele é perseguidor, ele não se dá por vencido. Por mais que Jesus já venceu ele na cruz do Calvário, mas ele não se dá por vencido. Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas. Quem são os falsos profetas? São os emissários dele, são os falsos profetas dele, são os profetas de Baal. Acautelai-vos, cuide deles. Jesus o tempo inteiro no seu ministério, ele ia pregando e as pessoas iam aceitando a proposta do reino. E depois então ele ia avisando elas: olha, tome cuidado, tome cuidado, tome cuidado. E a gente sabe
Olha o silêncio. Você está aprendendo. O silêncio é sinal que você está comendo. Olha só, você pode ler na história bíblica da saída de Israel do Egito. Quem já leu? Todos já sabem dessa história. Faraó liberou, a pressão foi forte. Deus não brinca. Deus não brinca. A morte dos primogênitos. Aí ele vai ceder. Deus fez várias tentativas. O mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. E aí, com tanta pressão, Faraó disse, eu vou liberar, agora libera eles. E outra, Deus mandou pagar todos os honorários do povo. Todo o tempo que eles trabalharam, feito escravos lá, amassando tijolo. E depois Faraó disse, nem palha vai ser fornecido mais para vocês. Agora vocês vão pagar caro por isso. Vocês querem sair, Vocês querem deixar aqui o país? Vocês querem empobrecer a nação, porque a mão de obra era deles. Toda a mão de obra das pirâmides e de vários castelos e obras lá, era através dos escravos. Eles estavam lá como escravos depois. Entraram pela porta da frente, mas porém, com a morte daquele faraó que os aceitou com José, depois levantou-se um outro faraó com a morte de José. E não entendia nada, não conhecia José e começou a subjugar o povo. Viu que o povo cresceu muito. E aí esse povo depois foi liberado para sair desse lugar como escravos. Não eram mais escravos. Mas Faraó liberou. E a grande sacada dessa passagem aqui, que eu olho, irmão, ele veio atrás. Ele liberou, mas ele veio atrás. O que te faz entender isso? Transfira isso para o campo agora, de uma aplicação pessoal. O que você entende por isso? Satanás, Faraó aqui é um tipo de Satanás. O povo de Israel somos nós, a igreja, que estamos saindo. Muita gente está saindo do Egito, da escravidão, do pecado. Mas o que acontece? Ele vem atrás. Mas quem está com Deus, vence ou perde? Quem está com Deus, vence. Passa as águas do batismo, que é uma tipologia do Mar Vermelho. Todo o povo foi batizado, disse Moisés, nas águas do Mar Vermelho. Quando eles passaram, e do outro lado houve alegria. E o inimigo foi vencido, irmão. Quem está com Deus não perde. Mas fique atento, porque ele vem atrás. Fique atento, porque ele procura as brechas. Fique atento, na porta ele não vai entrar, porque na porta está o Espírito Santo de Deus, que não vai deixar ele entrar. Que sociedade, disse Jesus, tem a luz com as trevas? Jesus é a porta, então ele não vai ousar entrar por Jesus, até porque ele não quer. Ele não se arriscaria a ponto de entrar pela porta, porque aí ele ia ver o que ia pegar para o lado dele. Porque já no Calvário, já pegou e muito para o lado dele. Quando ele mata um inocente, porque ele só tinha direito de matar o pecador. A alma que pecar, essa morrerá. Tinha direito de matar o pecador. Quando ele mata um inocente, que é Jesus, sangue inocente, ele perde o direito de matar. E aí ele comete a maior besteira da sua vida, o maior gafe da sua vida, que ele mata um inocente. E aí você acha que ele não pagou por isso? Pagou no mesmo momento já um pouco, e vai pagar eternamente. Deus não perde batalha, irmãos. Quem tem que estar vigilantes? Somos nós. Está lembrado que Jesus disse: vigiai e orai. Tem pessoas que estão pondo ao inverso: ora, mas não vigia. O que nós temos que fazer primeiro? Primeiro vigia, depois ora. Porque se nós não estarmos com os olhos abertos, atentos, vigilantes, eu estou falando aqui, irmãos, no conhecimento das coisas do mundo sobrenatural, do mundo espiritual. A gente vive a nossa vida secular. A gente anda para lá e para cá, faz negócios, compra, vende, troca. Nós temos a nossa vida secular, nós temos nossa família, mas nós também temos a nossa vida espiritual. E eu estou falando aqui no âmbito espiritual das coisas que reflete diretamente no mundo físico nosso. Porque antes do físico é o espiritual. Quem está aí? Antes do físico é o espiritual.
Então toda a dimensão espiritual da coisa reflete diretamente no mundo físico dos homens. Então fique atento. Pastor, você está falando que o espiritual influencia muito em toda a minha vida, sim, toda a sua existência. Por ignorar isso, muitos naufragam na fé. Por ignorar essa verdade, por rejeitar essa verdade, muitos naufragam, muitos são levados prisioneiros. Mas aquele que não ignora o mundo espiritual. E sabe o que Satanás mais quer? Que nós o ignoramos. Que diabo, que? É isso que ele mais quer, porque enquanto nós o ignoramos, ele vai avançando mais, ele vai avançando. Agora, se você está lá, atrás da trincheira, preparado para o combate, preparado para a guerra, com as armas de Deus, está vigilante, está atento, antes de orar você está vigiando, você está ligadão, está congregando, está vindo para a igreja, está comendo a palavra, está adorando aqui na hora do louvor, você está preparadíssimo, estou me arrepiando todo aqui, ó. Você está preparado, o diabo diz, não, com ele eu não posso, com ele eu não posso, com ela eu não posso, com ele eu não posso, com ela eu não posso, porque ele tem Deus na vida, ele decidiu viver a vida cristã autêntica, verdadeira, ele é um servo de Deus, ela é uma serva de Deus, e aí ele diz, com ela eu não posso, com ele eu não posso. Pode ter certeza disso, irmão, pode ter certeza disso. Eu ouvi um testemunho há dias atrás, de uma pessoa que estava lá no meio, inserida lá no meio de um contexto maligno, mal, de maldade. E ela disse, de lá Deus me arrancou. E sabe o que eu mais ouvia lá, pastor Marco? Eu ouvia dizer assim, ó, quando alguém chegava lá para apresentar e dizendo assim, faça um trabalho para isso, para travar a vida financeira, para atrapalhar a vida conjugal, quebrar na família, desavença na família, faz um trabalho aí. Quando a determinada pessoa, o líder, olhava assim, e alguém chegava e dizia, eu conheço, e ele é dos crentes, ele é daquela turma lá, o próprio líder dizia, com esse nós não podemos, deleta, com esse nós não podemos, larga a mão dele, com ele nós não podemos, porque ele tem a proteção do Altíssimo, ele tem a proteção do homem lá de cima, diz eles. Quem anda com Deus estará bem seguro. Quem anda com Deus estará bem seguro. Eu vou falar até você entender, dá uma glória a Deus. Quem anda com Deus estará bem seguro. 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 Meu Deus, vale a pena entender isso, vale a pena compreender, vale a pena aceitar isso. Ele morreu para te livrar, ele morreu para te salvar, ele morreu para te abençoar, ele morreu para te resgatar, ele morreu por você, para te dar tudo o que você precisa. Traz esse povo daí, leva para o deserto, mas para o deserto não tem padaria, Senhor, não tem padaria lá. Eles levaram um pouco da massa não levedada, e por dias eles comeram daquela massa, fazendo bolos, tomando água. As fontes de Merimbá foram por muitos lugares, mas chegou o momento que os recursos esgotaram deles. E aí quando Deus olhou assim, disse, o recurso de vocês se esgotou, mas o meu não se esgota nunca. E aí Deus começou a amparar aquele povo. Deus levou eles sobre asas de águia. Quem já leu isso na Bíblia? Olha aqui, ó. Se uma águia abrir as asas, acontece isso aqui, ó. Olha para mim aqui, olha para mim aqui, redobre a sua atenção. A asa da águia aberta. Faz isso aqui, ó. É como se Deus, por debaixo da areia do deserto, estivesse as mãos de Deus se movendo, conduzindo aquele povo. E tudo que eles precisavam. Eu mostrei algo aqui na Bíblia para um irmão um dia aqui, quando eu falei para ele, ele disse, pastor Marcos, você tem certeza disso? Eu acho que está só na sua Bíblia isso. Você tem certeza que até disso Deus cuidava do povo? Eu disse, tenho certeza, está na sua Bíblia também. Não, eu nunca li isso na Bíblia, eu já li a Bíblia, mas nunca li isso na Bíblia. Eu disse, Deus cuidava até disso.
Deus cuidava até disso, até do povo ir no banheiro. Irmão, até do povo ir no banheiro, Deus cuidava deles. Deus mandou que eles tivessem uma pá previamente e fosse para um lugar fazer igual o gato, né? Cavar e fazer suas necessidades e tampar, porque estava acontecendo coisas absurdas ali, né? No acampamento. Então Deus cuida de tudo, meu irmão. Porque imagina aquele povo tudo vivendo em tenda, no deserto, irmão. Areia causticante, sol acima de 40 graus. Imagina todo mundo lá, sem banheiro, em volta daquele acampamento e tal. Imagina, Deus olhou para isso e até isso Deus cuidou do seu povo. Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso. Vamos para Neemias, estou terminando. Olha só, Neemias capítulo 4, verso 1. E quando Sambalate se informou que edificávamos a muralha, desgostou-se e se enfureceu muito e escarneceu dos judeus. Olha só, verso 2: e disse na presença de seus irmãos e dos poderosos de Samaria: que fazem esses fracos judeus? Está vendo que o diabo zomba da gente, irmão? Porque ele acha que ele pode, mas aí quando ele vem, ele encontra uma resistência, porque sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando ele vem, ele encontra uma barreira, irmão. Você está com o escudo da fé, você está com a palavra de Deus, que é a espada, você está revestido. Quando ele encontra a resistência em você, é como se ele desse com a cara no muro e voltasse. Com esse eu não posso, vou procurar outro para incomodar, porque com esse aí não dá. Olha só. E ainda quando eu consigo alguma coisinha para perturbar ele, mesmo assim, em vez de ele reclamar, ele começa a cantar. Olha aquela maluca lá, ó. Eu ocasionei uma tribulação ferronha na vida dela. E ela está lá botando a roupa para lavar na máquina e cantando corinho, cantando o hino. Ela está lá, eu arrumei um problemão para a cabeça dela, mas ela está lá levantando de manhã cedo, varrendo a casa, fazendo o serviço da casa, glorificando o nome daquele que vive e reina para sempre. Olha só, verso 3: e Tobias, o outro endemoniado, o amonita, estava diante dele e disse: não importa que edifiquem. Olha só, olha a zombaria. Não importa que edifiquem, pois vindo uma raposa sobre os muros de pedra, os derrubará. Olha que atrevido, irmão. Deixa eles. Que eles tinham feito um sacrifício primeiro. E aí, aqui no verso 2 ele vai dizer: não, eles fizeram um sacrifício achando que vão ter êxito no que estão fazendo. E aí o Tobias entra e diz: não, isso aí uma raposa vai derrubar. Então eles ficam de longe zombando. De longe zombando. Mas você, como está decidido, não tem por onde ele vir mais. Antes você fazia tudo que não condizia, tudo que era errado, tudo e mais um pouco. Você se converteu, veio para a igreja, e hoje você vive uma nova vida. E essa nova vida que você vive em Cristo Jesus não dá nenhuma legalidade para ele agir na tua vida. Observasses tu o meu servo Jó? Claro, tu tens abençoado ele em tudo. E aí ele tentou achar alguma coisinha na vida de Jó. Foi para os filhos de Jó. Aí Jó: espera aí, eu sei que meus filhos são meio serelepe. Eles devem estar aprontando, estão nas festinhas de final de semana. Eu vou sacrificar por eles, para livrá-los. Em outras palavras, eu vou orar por eles, para que Deus dê o livramento para eles. Era assim que Jó agia. Era assim a fé de Jó. Não tinha nenhum impedimento, nenhuma coisa que incriminava Jó. O diabo tentou. Não tem nada. Aí Deus, o próprio Deus, ainda para ajudar, Deus dá testemunho de Jó. Acabou, se o diabo sair, o diabo fica endemoniado. Então deixa eu tocar nele. Então toca nele, então, para te ver. Pode tocar. Porque se eu tocar nele, ele vai blasfemar de ti, vai renegar. Pode tocar. Eu conheço o meu servo.
Deus apostando em nós. Pode ir lá, pode ir tocar, pode rodear aí à vontade. Ele está blindado. Vamos nos colocar de pé. Pode rodear à vontade, ele está blindado. Nele tu não vai atingir. Olha só, Salmo 91 e verso 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Diga comigo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas eu não serei atingido. Diga comigo, mas eu não serei atingido. A minha casa não será atingida, as minhas finanças não serão atingidas, o meu casamento não será atingido, porque Deus é comigo em nome de Jesus. Isso é uma das coisas que Ele garantiu. Foi a sua presença conosco todos os dias. Ele poderia ter falado, olha, vou dizer uma coisa para vocês aqui, prometendo para vocês, eu vou estar com vocês. Oh, que bênção, meu Senhor, que bênção. Mas espera aí, eu preciso tirar umas férias, e tem dias ali de feriado, e coisa que eu não vou. Não. Está lembrado de Elias, o desafio de Elias? Quando ele falava assim para os profetas de Baal, clame mais alto, pode ser que ele tirou férias, pode ser que ele está, zombaria. Porque o Deus lá do mundo, as coisas lá do mundo é assim. Agora o nosso Deus não tira férias. O nosso Deus não nos desampara. Ele disse, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu sinto a presença de Deus todos os dias comigo. E às vezes assim, eu falo para Deus, Deus, por favor, que nem Davi disse, não retira de mim o teu Espírito, a tua presença. Eu posso perder tudo na vida, irmão, tudo na vida, mas eu não posso perder a presença de Deus comigo. Fecha os teus olhos. Com os olhos fechados, leva a mão assim, em direção à pessoa que está ao teu lado, coloca a mão no ombro dela assim, com os olhos fechados. E diga assim, Deus te blindou nessa noite. Diga assim para ele, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Diga assim, pergunta para ele, vai falar no teu ouvido, diga assim, você habita no esconderijo do Altíssimo, irmão? Diga assim, no esconderijo do Altíssimo ele não vai te achar. Diga para ele, diga assim, ó, fica no esconderijo, não sai de lá. Porque ele vai tentar te achar, ele vai tentar te procurar, ele vai vir para te perturbar, ele vai vir para tentar contra a sua vida, contra a sua família. Mas se a tua família, se você estiver no esconderijo do Altíssimo, você também descansa na sombra, você também vive protegido por ele no esconderijo dele. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir. A minha vida em ti. És meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Olha só, a mensagem é essa aqui, ó. Mensagem, a primeira oração que quero fazer aqui rapidinho. Se você se sente perseguido por alguém, pode ser por alguém usado pelo diabo. Se você se sente perseguido, até virtualmente, se você se sente perseguido, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Se você se sente perseguido, Deus diz para mim aqui, ó, eu vou blindar as pessoas aqui. Esses que viram aqui à frente agora na atitude de fé,
Pastor, eu vou fazer um negócio, quando é para fechar um negócio, não dá. Sabe o que é isso? Perseguição. Mas não vejo nada. É no mundo espiritual que reflete no mundo físico. A segunda oração que eu quero fazer. Talvez com você vai tudo bem, mas na sua casa você tem alguém que está sendo vitimado, alguém que está sofrendo duramente perseguição. Talvez não é física, mas é espiritual. Você vê que a pessoa não vai bem espiritualmente, ela não consegue ter paz com ela mesma. Quem não tem paz está sendo perseguido. Olha para mim aqui. Quem não tem paz está sendo perseguido. Quem não tem paz está sendo perseguido. E Deus quer trazer paz ao teu coração. A partir de hoje, se você crer, você vai olhar à tua volta ainda. Vai haver uma tempestade à tua volta, mas porém contigo mesmo tu terás paz. E aí, se você tem paz contigo mesmo, está tudo resolvido aí. O que está no estereótipo, o que está por fora, você vence. Se você consegue resolver o que está dentro primeiro. O que eu falei? O que eu acabei de falar agora? Se você resolver o que está dentro, essa confusão, esse problemão que está dentro, essas incertezas, se você resolver primeiro aqui dentro, o que está por fora de você, você vence. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Ele está tentando achar, ele não entrou pela porta, está tentando achar uma outra entrada, por uma brecha, quem sabe. E você hoje está decidido a tapar essa brecha, dizer não, por esse espaço aqui ele não entra, está fechado, eu bloqueio. Essa legalidade ele não vai ter mais na minha vida. Eu fecho essa brecha hoje. Eu largo mão disso que está dando legalidade para o diabo vir arrebentar com a minha vida. Coloque a mão no coração. Deus, pelo poder que há no teu nome, no precioso nome de Jesus, porque o Senhor mesmo é quem falou, em meu nome vocês expulsarão os demônios. Eu quero expulsar esse demônio agora, que vem perseguindo esta filha, este filho, esse espírito de desânimo que vem tentando bater nessa porta, e ele não consegue entrar legalmente, ele sempre entra na ilegalidade, ele sempre entra como intrometido, arrombando as coisas, bagunçando com as coisas. Esse demônio terrível perseguidor, em nome de Jesus Cristo, agora eu dou uma ordem que esse demônio bata em retirada pelo poder do nome de Jesus. Sai agora, sai agora, sai agora. Eu estou te ordenando, sai agora. Pega tudo que é teu e sai desta vida agora. Sai deste caminho agora. Sai de perturbar esta mulher. Sai de perturbar este homem. Sejas amarrado agora, amanietado agora.